Quando uma igreja, meus amigos, recusa R$ 400 mil, quase R$500 mil, que seria destinado pela prefeitura para uma casa de repouso ligado a uma Assembleia de Deus de Alagoas, e simplesmente não aceitar o dinheiro, e ninguém explica nada também, um silêncio ensurdecedor, e muita gente, né, até aplaudindo a atitude da igreja e outros questionando. E eu digo para você, uma igreja que recusa R$ 400 mil, dinheiro público, destinado para isso, e ninguém explica nada, eu vou deixar uma coisa bem claro para você. Isso não é gestão, é cálculo político. Tira da sua cabeça que o pastor está agindo na direção de Deus, porque é o que eu vou te provar no vídeo de hoje. Estão me mandando links de vídeos a respeito desse assunto, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo. Mas antes gostaria de pedir o seu joinha, que é importante, seu like, né? Ajuda muito o nosso trabalho aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição e bora pro assunto do vídeo de hoje. Simples assim, meus amigos. Dinheiro público rejeitado não é virtude, é estratégia. Principalmente nesse ano de 2026, que é um ano onde o negócio está sendo articulado, né? Que é um ano eleitoral. Todo mundo articulando o seu contexto para, né, tirarem proveito no final da história. Até caridade acaba virando moeda de troca. E quem paga a conta no final, no caso aqui, é os idosos. A maioria, claro, não votam, né, em bloco, não sobem em púlpitos, não rende palanque, então os velhinhos fiquem para lá. E o cumprimento do que a Bíblia manda, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e no caso aqui dos idosos, eles acabam ignorando porque tem uma estratégia por trás. O que está acontecendo? Do filho do pastor, presidente da Assembleia de Deus de Alagoas, recusou R$ 400 mil de emendas parlamentares encaminhada pelo deputado federal Fábio Costa para o lar de idosos mantido pela Assembleia de Deus de Alagoas. E muita gente questionando, e inclusive sobrou processo para cima de um jornalista. Por quê? Porque quem é o responsável, direto ou indiretamente, inclusive, pelo lar dos idosos, é o filho do pastor de Alagoas. E isso causou uma certa dúvida. Deixa eu colocar o vídeo para vocês entenderem. Revoltante, um absurdo. Eu posso aqui falar vários adjetivos para uma matéria que eu acabei de ver aqui no meu Instagram do maior jornalista político aqui do estado, Berg Moraes. Eu quero que você, da Assembleia de Deus, aqui do estado de Alagoas, veja essa matéria, esse absurdo. Nos bastidores da Assembleia de Deus em Alagoas, um episódio silencioso, mas de forte impacto, tem causado desconforto entre fiéis e lideranças. Informações apuradas com rigor indicam que Gunnar Nunes, filho do pastor presidente da denominação no estado, teria utilizado a sua influência interna para determinar a recusa de R$ 400 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal delegado Fábio Costa ao Leal, que é o Lar Evangélico Pastor Esperidião de Almeida, uma instituição vinculada à igreja e responsável pelo acolhimento de idosos. O montante estava dividido em duas emendas, 200 mil empenhados em 2024 e outros 200 mil previstos para 2025. No entanto, o que chama a atenção e levanta sérias dúvidas é que a direção da instituição perdeu todos os prazos legais para o cadastramento dos recursos, mesmo após reiterados alertas feitos. Como assim? Perdeu todos os prazos legais, cara? Os caras estão de brincadeira, né? Reiterados alertas feitos pela assessoria do parlamentar. As emendas acabaram sendo devolvidas. Mas a pergunta que muita gente da igreja e fora dela tem feito é a seguinte: por que uma entidade filantrópica que cuida de idosos e depende de doações e parcerias públicas abriria mão de recursos capazes de melhorar significativamente a qualidade de vida? Tem muita gente falando que a igreja, esse lar aí, nunca precisou de dinheiro de político, né? Mas, segundo pesquisas, já houve outras doações de políticos para o lar de idosos. Afinal, é uma entidade que depende disso.
Major Severino, já estamos aqui de posse da ambulância. Queremos agradecer ao governador do estado por essa requisição muito importante para o nosso abrigo leal. Deputado Mesaque, nós estamos de posse de vitória juntos, pois consideramos aqui uma grande bênção de Deus e grato a Deus pelo seu trabalho, viu? Seu trabalho, seu empenho. É uma entidade ligada à Assembleia de Deus, independente, sem fins lucrativos, com o objetivo de cuidar de idosos. Ou seja, qualquer dinheiro que entrar é bem-vindo. Só que nesse caso o negócio está pegando. A qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. De acordo com a fonte, com trânsito livre na direção da instituição, a decisão não teria qualquer relação técnica ou jurídica. O motivo, segundo relatos, seria político. Gunnar Nunes é apontado como pré-candidato a deputado federal e, conforme a denúncia, a manutenção da emenda poderia fortalecer a imagem de Fábio Costa junto ao eleitorado evangélico, um capital político considerado estratégico e decisivo. Em termos práticos, para evitar a projeção de um possível adversário, optou-se por abrir mão dos recursos que atenderiam idosos, e a disputa eleitoral teria falado mais alto que a missão social. Ou seja, briga política. Lamentável, meus amigos. Ou seja, é melhor tirar dinheiro dos velhinhos do que dar destaque a quem quis os ajudar. O episódio... Será que o pastor vai conseguir essa grana através da igreja agora? O episódio reacende um debate sensível, porém inevitável, sobre a fronteira entre fé, política e dinheiro público. Ao receberem recursos oriundos de emendas parlamentares, entidades religiosas assumem não apenas obrigações legais, mas também um compromisso moral com a transparência. Nesse contexto, cresce a pressão por auditorias independentes e pela ampla prestação de contas por parte da direção da igreja, sob pena de que decisões internas passem a ser vistas não como atos de fé, mas como instrumentos de estratégia eleitoral. E o pior é que até agora não fizeram nenhuma manifestação a respeito desse assunto, segue silêncio e um processo para cima desse jornalista, que, para a infelicidade do pastor e do filho do pastor aí, o tal de Gunnar, né? E sofreu uma derrota na justiça diante... Vou colocar o vídeo para vocês entenderem. A investida para calar a imprensa não passou da porta do fórum. O filho do pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, Gunnar Nunes, sofreu a sua primeira derrota judicial ao tentar apagar reportagens minhas, jornalista Berg Moraes. O 9º Juizado Especial Civil da capital negou a tutela de urgência e manteve no ar tudo aquilo que Gunnar Parabéns à Justiça de Alagoas. preferia varrer para debaixo do tapete, sabe-se lá o porquê. O juiz foi claro ao afirmar que remover o conteúdo antes do devido processo seria censura prévia, algo que a Constituição já enterrou há décadas. Segundo a decisão, atropelar o contraditório para agradar suscetibilidades pessoais não só viola o devido processo legal, como atinge em cheio a liberdade de imprensa e o direito coletivo à informação. A sentença também lembrou o óbvio que o filho do pastor e alguns outros insistem em ignorar. Gunnar Nunes ocupa cargo público como um assessor parlamentar e ostenta vida pública ativa. Traduzindo do juridiquês, quem entra na arena política não pode reclamar quando o holofote acende. Críticas duras... Estão acostumados a processar, né, como líderes religiosos evangélicos, processar todo mundo, calar todo mundo, mandar remover matéria, excluir vídeo. Aí quando entra pra política acha que vai ser a mesma coisa, e não é bem assim, meus amigos. O cara que escala uma vida pública vai ter que se virar nos 30 diante dos seus atos. Principalmente aqueles que saem na mídia, no caso, esse aqui, que pra mim é uma vergonha, cara. O interesse dele é ser um deputado federal, apoiado pelo pai, pela convenção, que tem um certo poder. Agora, rejeitar 400 mil reais para um asilo, para uma casa de repouso de idosos, por ego político, eu não consigo entender esse povo, cara. E como que ainda tem gente que enxerga
esse meio como pessoas de Deus, homens de Deus. Bom, pra ter, inclusive até tem um vídeo aqui, cara, que é uma vergonha. Mas antes vamos terminar de assistir o jornalista, mas é um vídeo onde o cara está orando diante da foto do pai desse Gunnar aí, cara. Fazem parte do pacote, especialmente quando dizem respeito à atuação política e administrativa. No fim, a justiça ainda fez questão de deixar o caminho correto desenhado em letras garrafais. Se houver excesso, existem meios legais como indenização ou direito de resposta. O que não existe é o botão de apagar matéria por ordem judicial preventiva. O moral da história é que a caneta da censura falhou e o jornalismo sério, de credibilidade e com compromisso com a verdade segue trabalhando. Doa a quem doer. É exatamente isso, cara. Parabéns à justiça, que não deu moral para o pedido do tal possível candidato a deputado federal, filho de pastor aí. Agora, o silêncio desse Gunnar, né, Gunnar Nunes, e da própria instituição chamada Assembleia de Deus, não é um silêncio neutro, conforme muitos estão entendendo. É um silêncio barulhento. Porque em política, em épocas de eleições, no meio da política, quem não fala normalmente está planejando, negociando, estão na negociata. E quando a igreja começa a receber emendas, né, não pelo impacto social, mas por quem assina o cheque, o altar, o púlpito já virou balcão de negócios, o rebanho já virou um curral eleitoral. Você só está sendo visto como alguém que faz parte da massa que vai manter eles no poder. E eu não estou exagerando, cara, nem um pouco. E infelizmente tem pessoas ainda que aplaudem e acham que foi feito... Ah, bom, olha só esse vídeo, cara. Tem gente que ora diante da foto do pai desse cara. Olha isso aqui. Membro da Assembleia de Deus de Alagoas ora, olha só, ora em frente à imagem do pastor Ariosvaldo Nunes. Meus amigos, isso aqui é uma verdadeira palhaçada. A piada vem pronta, né? Apertei. Senhor eterno que está no céu, aqui está o pastor presidente. E não é uma pessoa leiga que está de joelho dobrado ali, cara. É a ignorante, na verdade. José Osvaldo de Lima, meu pastor presidente. E pastor Jesus Cristo, presidente do Estado de Alagoas e o presidente do Conselho de Ética da Assembleia de Deus do Brasil. Pastor José Osvaldo de Lima, quero te pedir... Qual é o sentido disso, cara? E depois vão criticar os católicos, né? Pra variar. De Ética da Assembleia de Deus do Brasil. Pastor José Osvaldo de Lima. Ah, mas ninguém está adorando, Zaio. Ninguém está adorando. Estão orando, né? Não estão... Os católicos também estão orando diante das imagens. Não tem justificativa, cara. Deus, uma verdadeira palhaçada, cara. Eu não sei como é que pode. Diretora, representando aqui a ele. Ó Deus, que nenhum mal venha acontecer a ele, nem a mesa diretora, nem a nenhum pastor da Assembleia de Deus, do Estado de Alagoas e do Brasil. Te peço por mim, pela minha família, meus irmãos, Heraque, Marinalva em São Paulo, Herônimo de João Pessoa, Crove e Jorge em Pitimbu, Toninho em Goiânia, Maia de Leusa, Jerusa em Pitimbu e Giovanni no Ceará. Ó Deus, te apresento, em nome de Jesus, estou aqui no monte, essa hora da tarde, representando o Ministério da Assembleia de Deus, representando o nosso pastor presidente, apresentando a mesa diretora. Comente aí embaixo, por favor. Espírito maligno! Mas é esse tipo de pessoas que estimam e dão empoderamento a líderes ao nível desse Gunnar aí, que é filho desse cara da foto que o cidadão tá orando de joelhos dobrados. E como explicar para esse povo aí, ignorante, a esse nível, cara, que o pastor aí só está levando a ideia de que a caridade só vai ser aceita, ou só foi aceita, ou só será aceita quando render capital político. Como explicar para esse tipo de gente que o pastor está fazendo da igreja um curral eleitoral? Que o pastor está usando o poder eclesiástico dele para manter uma posição empoderada e agora introduzindo um filho que travou R$400 mil para um asilo, para uma casa de idosos. Ou seja, a caridade só vale quando rende capital político. Se não render capital político, é descartável, não importa o que as pessoas vão passar. Isso nunca foi cristianismo, cara. E eu deixo perguntas aqui para você se fazer.
Você já se fez, você que estima esse pastor, esse filho de pastor aí, e que está aplaudindo a decisão, né, de rejeitar esse dinheiro, a pergunta é bem simples, porém incômoda. Por que que um lar de idosos recusaria dinheiro público sem explicar em plena movimentação política? Segunda pergunta, quem se beneficia com isso? Quem está se beneficiando com isso? Você já parou para perguntar, meu amigo? Porque os velhinhos estão lá, talvez até passando necessidade, porque depende de uma ajuda do governo para manter o contexto. E aí fica a pergunta, quem perde com isso? Uma coisa eu sei e posso te afirmar e te responder. Pastor, o líder, nunca sairá perdendo. O deputado também, jamais, nunca sairá perdendo. Em momento algum, o sistema sai perdendo. Tanto religioso quanto político, que ambos são uma engrenagem. Quem sai perdendo é sempre aquele que necessita e precisa de uma ajuda. Ou seja, o povo. Mas de contrapartida, o povo ainda tem o cara como um ídolo, né? Ao ponto de pôr o retrato do cara, fotografia, se ajoelhar na frente, só faltou fazer assim com a mão. E orar em agradecimento pela vida de um homem desse. Cara, é uma verdadeira palhaçada isso. Olha só, para você entender, saiu uma notícia agora recente, para nós encerrar o vídeo. Olha o que esse pastor aqui. Pastor confirma a recusa de emendas, defende Gunnar Nunes e nega a interferência no Leal. O Leal é o nome do lar de idosos aí. O pastor Gesiel Buarque, integrante da atual gestão administrativa do Leal, lar de evangélico Pastor Esperidião de Almeida, confirmou em vídeo divulgado nas redes sociais que as instituições recusou emendas parlamentares destinadas à entidade. No pronunciamento apresentado como esclarecimento público, Gesiel admite que a decisão partiu do próprio Leal, ou seja, da própria instituição, o Lar Evangélico Pastor Esperidião de Almeida, o lar, né, dos idosos. Gesiel admite que a decisão partiu do próprio Leal, mas concentra grande parte no discurso na defesa de Gunnar Nunes, negando qualquer interferência dele no processo. Já saiu em defesa, né? A responsabilidade aqui é do lar dos idosos. É nós aqui, vamos matar no peito para livrar o couro e não manchar a imagem do nosso futuro deputado federal apoiado pela igreja aí, enfim. Ao longo da gravação, o pastor afirmou ainda repetidamente que Gunnar não teve gerência sobre a decisão e o descreve como irmão e parceiro da instituição. Segundo Gesiel, a recusa das emendas ocorreu em razão de administrativos enfrentados pelo Leal durante um período de transição interna, o que teria dificultado o cumprimento das exigências técnicas necessárias para o recebimento dos recursos. O pastor Gesiel ainda explicou que o acesso a emendas parlamentares depende de documentação específica, apresentação de planos, de metas e atendimentos a critérios legais. Diante dessas dificuldades, a instituição optou por não dar prosseguimento ao processo. É uma historinha, né? Sei lá, meus amigos. Tipo assim, 400 mil reais não vai ser dinheiro de troco para nós aqui. Os velhinhos estão todos bem, ninguém está passando necessidade. Não vamos nos organizar burocraticamente para receber essa grana. Não vale a pena. Será que foi isso que pensaram? É o que está dando a entender na fala dele, né? O pastor citou o deputado estadual Bezac Padilha como parceiro do Leal, indicando que recursos oriundos do parlamentar teria avançado ou tramitado na entidade. O pastor também relatou que, já na atual gestão, outra emenda deixou de ser liberada por falta de assinatura final de uma autoridade responsável. Quem é essa autoridade responsável, né? Apesar de reafirmar que o Leal possui presidência, diretoria administrativa e conselhos próprios,
responsáveis pelas decisões, o pronunciamento dedica mais ao espaço e à defesa pessoal do Gunnar, filho do pastor, Gunnar Nunes, do que a detalhar explicação dos critérios administrativos que levaram à recusa dos recursos. Ou seja, vamos sair em defesa, né? Porque não podemos tocar no ungido, não podemos deixar a imagem do ungido, filho do pastor, aí ser manchada. Eu espero que seja algo burocrático realmente, que não aceitar os 400 mil reais. Porque pela matéria dá a entender que eles não aceitaram pelo fato de ter uma briga política. A igreja está lançando o filho do pastor e não quer, né, influência de outro político dentro do contexto. E digo pra você, não entra na onda, cara. Esse pastor, se você for assistir o vídeo, a live lá que ele fez, não entra na onda. Esse povo é preparado para falar num tom calmo, tranquilo e fazer aquela lavagem cerebral de que tudo está tranquilo, tudo normal, tudo é direção de Deus, tudo que vem ao contrário é o diabo, e no final das contas, meus amigos, o interesse é te manter preso ali e engolir a narrativa deles. Esse assunto, para mim, está meio mal contado. E você, o que acha? Deixe seu comentário aí embaixo. Para vocês que pediram para nós comentarmos sobre esse assunto, é isso que eu penso. 2026 vai ser um ano tenebroso, já está mostrando que vem muita coisa por aí. E nós aqui estaremos com certeza trazendo a você o que acontece nesses bastidores. É tudo que você imagina, menos igreja, conforme está escrito lá em cima. É instituições que se tornaram de famílias, e pai querendo exaltar o filho, pai querendo colocar filho como presidente na política, e o povo, infelizmente, ao exemplo desse que fez a oração, né, com a foto do pastor, pessoas desprovidas de uma inteligência dado à lavagem cerebral, acabam alimentando, fortalecendo ainda mais esses homens que para mim não passam de verdadeiros lobos do evangelho. Vai sair, espírito maligno! Encerro por aqui, agradeço a cada um de vocês, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.